Olá, meu amigo, você que precisa da resolução 623 de 2016, resolução essa do CONTRAN. Hoje eu falarei os principais aspectos para você. Lembrando que essa lei ela trata sobre a uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e a realização de leilão de veículos que tenham sido removidos ou ainda recolhidos a qualquer título. Essa aula é para você. Vamos caminhar. Bom, pessoal, deixa eu apresentar rapidamente a aula de hoje. Se a gente fala nessa resolução, a gente já precisa saber o quê? Veículos que foram apreendidos ou ainda veículos que foram recolhidos. A gente tem que saber disso aqui, ó. Remoção, custódia e leilão, que é o quê? A destinação desses tipos de veículos. A gente precisa falar sobre a custódia, o registro e a notificação de recolhimento, o leilão, como fica? As sucatas, a classificação dos veículos, temos 3 classificações, e ainda a entrega do veículo ao arrematante. Para isso, logo de início, a parte dessa resolução, ela traz algumas importantes diferenças que me preocupam, porque pode ser, sim, tema da sua prova. Então vamos lá para o slide para a gente saber a diferença essencial que eu quero falar agora com vocês. Ó, a diferença de remoção de veículo para recolhimento de veículo. Gente, primeiramente, se você estiver aí com o papel na mão e uma caneta, já faça uma grande anotação que é a seguinte, o grife. Remoção de veículo é o quê? É uma medida administrativa. Deixa eu selecionar aqui para vocês, então. A medida administrativa quando a gente fala em remoção. E quando a gente fala em recolhimento, recolher é o quê? É um ato de encaminhamento. Gravem essas duas palavras, medida e ato. E vamos continuar a leitura voltando para a remoção. A remoção, então, como eu vinha dizendo, é uma medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito quando da constatação da infração de trânsito que caracterize a necessidade de se retirar o veículo do trânsito que será recolhido ainda em local apropriado, diferente de recolhimento. Recolhimento é o quê? É o ato em si, é o fazer. Então, é o ato de encaminhamento do veículo ao pátio de custódia a qualquer título decorrente de remoção, que é aquele lá de cima, que é uma medida administrativa que você encontra muito no Código de Trânsito, retenção, abandono ou acidente realizado por órgão público ou particular contratado por licitação pública, inclusive ainda por meio de pregão. Ok? Viram a diferença fundamental entre esses, então? Lembrando que quando a gente fala em recolher é o ato de se fazer, de trazer para si, de encaminhar aquele veículo que foi o quê? Que foi removido. Joia? Beleza. Vamos falar então sobre custódia. O que é esse procedimento da custódia? A custódia é um procedimento administrativo onde se guarda e se zela pelo veículo que foi recolhido. Vai ficar sob custódia por quê? Vai ficar ali sendo bem cuidado, tal. Tem ainda o amparo, tem um local para ficar, não vai ficar jogado, entendeu? Vai ficar sob custódia. É bem simples se você pensar como que funciona isso na prática, na vida mesmo. Ok, registro e notificação de recolhimento. Tá, temos esse recolhimento de veículos? Temos, tá? Há esse recolhimento também, que é uma parte de medida administrativa, que é um ato, no caso, considera-se notificado o proprietário ou o condutor presente no momento do recolhimento, ainda que ele se recuse a assinar esse termo, porque há um termo de recolhimento, então ele precisa estar presente, porque vamos fazer esse recolhimento e ele precisa assinar esse termo, para constatar que de fato foi recolhido, ok? Beleza. A notificação devolvida por estar o quê? Com a desatualização do endereço do proprietário ou ainda a recusa de recebê-lo será considerada recebida para todos os efeitos. É por isso que se fala que tem que se manter os dados cadastrais sempre atualizados, tá? Porque se você, ou ainda, se estiver desatualizado, ou se você se recusa em receber, de nada vai adiantar, gente. É como se o ato tivesse sido válido, o ato foi eficaz. Veículos com restrição judicial ou ainda com restrição policial. Sabemos que existe? Sim, existe. Para esses veículos que estejam com esse tipo de restrição, a autoridade responsável pela restrição vai ser notificada, sendo certo que
haverá, então, uma ciência desse veículo levado a leilão, se não for regularizado e liberado no prazo do quê? No prazo de 60 dias, tá? O órgão ou a entidade responsável pela custódia do veículo, decorrido o prazo de 30 dias sem retirar o veículo, vai expedir um edital de notificação para que aconteça a retirada desse veículo, tá? Então, prestem atenção nisso, tem 30 dias para retirar, senão expede-se um edital para isso. Se o veículo transportar ainda carga de produto perigoso ou produto perecível e de transporte coletivo de passageiros, por exemplo, os ônibus, a remoção imediata ela não vai poder ocorrer, a critério do agente. Aí é com ele. Ele sabe o tipo de carga que ele está levando, se são passageiros, se é uma carga perecível, uma carga explosível, então talvez não possa se fazer essa retirada imediatamente. Mas não quer dizer que não será o quê? Penalizado lá na frente, tá? A restituição do veículo ela somente pode ocorrer com o prévio pagamento de todos os débitos e ainda o reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Não basta apenas o risco que a gente consegue notar assim, de repente ele está dirigindo embriagado ou ele está fazendo racha. Pode ser que o carro ele apresente algumas falhas em seus componentes, tá? Isso também é um outro fator, então para você restituir, você tem que mantê-lo em boas condições, comprovar que você realmente consegue fazer isso. Leilão. O leilão é o quê? Ele é o órgão ou a entidade responsável pelo envio do veículo até o depósito competente para a realização do leilão, devendo ser instaurado a abertura do processo administrativo. Para que aconteça o leilão, então, abre-se o processo administrativo. Ainda vale dizer que o órgão ou a entidade responsável pelo leilão, o que tem que fazer? Ele deverá notificar a situação de cada veículo para detectar se está tendo o quê? Em caso de restrição judicial ou registro de graves financeiros, débitos relativos a tributos, encargos e multas de transporte e ambiente. Então, vai fazer um leilão, primeiro tem que avaliar se tem tudo isso daí, tá? Se está tendo esses problemas. Aí a gente fala sobre o quê? Sobre sucatas. Muitas são as sucatas que a gente acaba considerando. E essas sucatas são o quê? Os veículos que estão impossibilitados de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimidade do proprietário não possa ser demonstrada. Isso, então, são considerados sucatas de acordo com a resolução. E as sucatas, pessoal? Aqui as sucatas, ó. Como que as sucatas, elas são classificadas? A gente tem 3 tipos de sucatas. Nós temos as sucatas que são inservíveis, sucatas que são aproveitáveis e ainda sucatas que são aproveitáveis, porém elas possuem um motor que é o quê? Que é inservível. Então temos esses 3 tipos, tá? Notem aqui que é inservível, aproveitável e a aproveitável com motor que é inservível. Legal. Bom, entrega ao arrematante. Arrematou-se. Aquele quem arrematou o bem, quem arrematou em um leilão o determinado veículo. Então, realizado o leilão, o órgão ou a entidade providenciará, de fato, já logo, o registro no sistema Renavan. Vai ser feito esse registro, então, sendo que a retirada do veículo do depósito do órgão ou ainda a entidade de trânsito deverá ser feita no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de abandono pelo arrematante e a perda do valor desembolsado. O que é isso? Você vai lá, arremata determinado veículo no leilão, 30 dias para você retirar. Se você não retira, o que vai acontecer? Você vai, além de tudo, perder o valor que você desembolsou por isso. E você não tem mais aquele status de que foi arrematante do bem. Então, vai arrematar um veículo que está em leilão, não se esqueçam, são 30 dias. O veículo que for leiloado como sucata, veja isso, e recolhido à circulação será novamente leiloado. Gente, foi como sucata e ele não pode circular, mas o que acontece? A pessoa compra e vai lá e coloca ele em circulação. Não, vai de novo recolher esse veículo, tá? E ele vai ser mais uma vez leiloado como sucata. Beleza? Gostaram das informações da aula de hoje? Então é isso, eu vejo vocês no próximo concurso, na próxima aula. Até mais!